desenvolver pessoas improváveis, até se tornarem um exército forte. Vamos falar de liderança hoje na perspectiva de Davi. Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma parola inédita, parola de número 109, a segunda dentro do tema Chamados para Liderar. Semana passada tivemos um bate-papo incrível sobre Moisés e nessa semana vamos falar sobre Little David. Sim, ele, o menino encontrado atrás das ovelhas de seu pai, que foi transformado no maior rei do reino de Israel e o homem segundo o coração de Deus. Meninos, vocês estão aí neste momento com um coraçãozinho também apaixonado por esse jovem rapaz? I didn't know that we were going to speak today in English. When you mentioned Little David, I was just thinking here loudly, what the hell? And the giant dropped down. Little David, esse lindo Davizinho. Oráculo, esse homem, segundo o coração de Deus, traz lições para a gente incríveis a respeito de liderança. É claro que se a gente for falar aqui da vida de Davi, precisaríamos de muito mais do que uma roda de parola para falar sobre isso, mas hoje a gente vai focar especificamente na questão do estilo de liderança. E para a gente entender o estilo de liderança, né, e poder concluir o assunto, nós precisaríamos, como diz aquele personagem do Diante do Trono para Crianças, o Vareta, vamos começar do comecinho, né? E vocês lembram que o macaquinho falava assim, e se a gente começar do finzinho? Não, vamos começar do comecinho. Quando a gente vê o pequeno Davi, vocês estão impressionados com a minha performance hoje, fala a verdade, né? Eu não sei o que você tomou, comeu, a gente está vendo que você está todo bozolitos hoje, tá bom. Tá animadinho, E as pessoas nem imaginam que são quase 11h30 da noite e nós estamos aqui nessa animação toda para trazer para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou escutando aí em formato de podcast no Spotify, há 109 semanas, trazendo conteúdo bíblico de qualidade, leve, divertido. Essa é a roda de parola que nós temos. In English and Portuguese. Isso. Paulinho, vamos falar então vamos falar então do Davizinho. Vamos falar então do Davizinho. Não. King Arthur. King Arthur. Tem que ser com sotaque britânico. King Arthur. Davizinho, né? Aquele menininho ruivo, franzino, porém de boa aparência, né? Encontrado atrás das malhadas de seu pai no momento da sua primeira unção. Nós vamos falar isso no segundo bloco. Mas Davizinho tinha algumas coisas na sua personalidade, na sua trajetória, que nos ajudam também a traçar uma personagem, né, uma persona, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho dessas características de quem era Davi antes de se tornar o grande rei que ele foi. O que a gente pode pincelar aqui de ponto positivo, Paulinho? Bom, eu começo pensando na afirmação que, como você propôs, né, começar do comecinho, então vamos lá. O comecinho da vida de Davi, da história de Davi na Bíblia, é 1 Samuel 16, quando Samuel recebe do Senhor
uma incumbência de ir até a casa de Jessé, em Belém, para ungir aquele que seria o rei substituto de Saul, né? Saul tinha pisado na bola, né? A gente sabe dessa história. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13, Saul toma uma bronca de Samuel. Samuel diz, você agiu neciamente, né? Você agiu de uma maneira idiota, você agiu de uma forma impensada, depois que Saul ele resolve tomar uma posição que não era uma posição conforme a sua unção, né? Ele resolve botar uma roupa de sacerdote e ele estava indo para comandar um momento de sacrifício, esperando Samuel chegar. Samuel não chegava. E como criança, quando está fazendo coisa errada e a mãe chega bem na hora, Samuel chega bem nessa hora e pega o Saul, né, com a roupa errada, no ambiente errado, pronto para fazer a coisa errada. E ali, Deus revela que havia se entristecido grandemente porque ele agiu desta forma, né, agiu fora da unção que lhe fora confiada. No capítulo 15, verso 35 de 1 Samuel, há uma repetição acerca dessa intenção de Deus em substituir Saul, quando a palavra diz que Deus arrependeu-se de haver constituído Saul rei sobre a nação de Israel, né? E no capítulo 16, então, surge Little David na história, né? Quando Deus já havia sinalizado para Samuel que prepararia um homem segundo o seu coração e envia então Samuel para casa de Jessé em Belém. Como eu disse, esse é o comecinho da história. Mas quando Samuel está indo, Samuel estabelece no seu coração, junto com o Senhor e por orientação de Deus, que para todo mundo que ele cruzasse nesse caminho, você imagina um profeta andando, né? Wilson, você e eu conhecemos um sujeito que quando ele começava a andar com o dedo apontado assim e pisando pesado na igreja, né, a gente ficava olhando aonde que o cara vai, porque onde ele vai soltar uma palavra profética. O Samuel, ele estava desse jeito, cara. Ele estava indo, né, com aquele pé, né, pisando forte, rumo a Belém, e a turma, cara, onde esse cara tá indo? E ele havia colocado no seu coração o seguinte, eu tô indo na casa de Jessé para fazer um sacrifício com ele. Gente, como isso daqui fala comigo? Como isso fala comigo? Porque o Jessé era alguém, tudo indica, né, e pelo fato de essa ser a fala de Samuel, o Jessé era alguém entregue, né? Mas não houve sacrifício, Samuel mentiu, quem falou? O sacrifício foi o próprio Davi. O cara oferece, o cara entregou o seu próprio filho para que ele pudesse ser rei sobre uma nação que estaria numa enrascada, porque o rei estava sendo reprovado pelo Senhor. Não era substituir um cara que deixaria, como Davi deixou para Salomão, no finalzinho do primeiro livro de Reis, começo do segundo Reis, e no finzinho do primeiro livro de Crônicas, como Davi deixou para Salomão o reino pronto e preparado para a manifestação da presença de Deus, até através da construção do templo, que seria consumada por Salomão mais tarde. Pelo contrário, Davi ia pegar um baita de um abacaxi, né? Então, a entrega de Jessé ali, no capítulo 16, ao permitir que o seu filho recebesse azeite sobre sua cabeça, seria uma entrega praticamente de um prenúncio messiânico, deixando que o filho viesse a ser aquele que traria, mais uma vez, esperança sobre uma nação perdida, que havia sido mal conduzida e que estava nas mãos de alguém que era atormentado pelo maligno. Olha que coisa tremenda. A casa de Davi, a casa de Jessé, né, no meu entendimento, era uma casa que as pessoas não estranhariam quando Samuel dissesse, eu estou indo lá na casa do Jessé para que a gente possa fazer um sacrifício juntos. Eu estou indo na casa do crente orar.
Eu estou indo na casa do crente falar as coisas do reino. Eu estou indo na casa do crente falar as coisas que são de Deus. Então, não haveria falta de naturalidade nas pessoas em verem isso. E esse ambiente, ou desse ambiente, é um ambiente que sai aquele que mais tarde, bem mais tarde, cerca de 15 anos depois, seria um homem segundo o coração de Deus. Então, isso me chama muita atenção. O ambiente que gera pessoas segundo o coração de Deus é a própria casa. Família como base de uma sociedade forte, de ministérios fortes. Quando eu vejo a história de Davi, uma das coisas que mais me chama a atenção, eu lembro de uma ministração de um pastor, muito tempo atrás, quando ele fala, você sabe como era formado a harpa de Davi? E esse pastor fala, era com tripa de ovelha. E sendo tripa de ovelha, você não consegue afinar. E se você não consegue afinar, como que fica essa perfeita adoração? Então, é interessante porque, olha o que está escrito lá, né? Já que o Paulinho citou 1 Samuel 16, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O coração de Davi atraía a presença de Deus. Era como um ímã. Então, aquela harpa que ele tocava, ele não se importava com as mesmas coisas que Jessé se importou, com as mesmas visões que Samuel teve, porque Samuel entrou na casa de Jessé e já olhou para o mais bonito. E aí o pai, que não foi bobo nem nada, já passou o outro na frente. E aí o Paulinho falou um negócio que me pulou no coração, algo tremendo assim. Porque lá em Isaías 53 diz que nós o reputávamos por aflito, sofrido de Deus, né? O castigo que nos traz a paz e tudo mais, ele foi rejeitado. Quando o Paulinho falou sobre a casa de Jessé ser algo profético, ali se demonstrou que o homem, segundo o coração de Deus, ele também sofreu uma rejeição do homem, para que lá na frente ele exercesse o reinado. Veja, Jesus ele sofreu uma rejeição para que ele exercesse um reinado. Davi sofreu uma rejeição na sua casa para que exercesse um reinado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Davi, ele adorava e ele entoava o seu louvor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E se nós continuarmos a leitura de 1 Samuel 16, nós vamos ver que enquanto Davi tocava a harpa, Saul, ele experimentava de um alívio. Isso me faz entender que o coração do líder, ele, antes de tudo, tem que ser um coração adorador. Ele tem que ser um homem que tem o coração depositado no altar. Porque atrás das malhadas, tocando essa harpa, ele destruiu um leão, um urso para proteger as ovelhas. Jesus ele enfrentou o inferno para salvar a nós, que somos as ovelhas. Profeticamente apontando para Jesus. Mas aqui, Deus já estava preparando o processo e o coração de Davi não estava como o coração corrompido de Eliabe, não estava como o coração corrompido de Saul, a ponto de ele ter sido ungido, e a palavra fala que ele voltou para o pasto. Se fosse numa condição natural, a pessoa ela é promovida a um cargo novo na empresa. E, imediatamente, o que acontece com ela? Eu ouvi um cara falando hoje, ele falou assim, não, porque tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, dá poder ao homem e você verá o caráter dele. Eu falei, rapaz, que Bíblia é essa que esse cara está lendo? Mas você vai ver que não é. Falou em rede nacional.
O que me chama a atenção é que Davi, ele reconhece a unção que foi depositada sobre ele. Só que ele também discerne, como diz lá em Eclesiastes, o tempo e o modo. Porque ele voltou para o pasto. Ele não foi diante dos irmãos e falou assim, ó, agora o pai está on. Ele não fez isso, não. Ele literalmente voltou para cuidar de novo das ovelhas, tirar o carrapicho, tirar o capiroto, tirar o que tivesse que tirar e tocar a sua harpa. E aí, Paulinho, quando você fala, citando o texto de Atos, né, que Davi tinha o coração segundo, né, ele era o homem segundo o coração de Deus, a gente vê exatamente o porquê. O coração dele não se corrompeu. Era um coração manso, era um coração pacífico. Eu sei que a nossa proposta aqui é falar de liderança, mas quando a gente vai olhar a trajetória de Davi, a mansidão dele era tão grande que dava vontade de dar uns tapas nele, porque quando a filha dele é estuprada, ao invés dele se levantar, ele simplesmente se acomoda. E aí dá todo aquele banzeiro todo lá que aconteceu com Absalão, Aminon e tudo mais. Veja como isso é sério, né? O coração de um líder é um coração manso, é um coração longânimo. Esse era o coração de Davi. Você não vê o Davi se precipitando nas medidas. Eu gosto muito de uma passagem. Davi acaba de ter uma vitória. Ele vai buscar a direção de Deus para a segunda batalha. E, gente, naturalmente, e aí falando até pela posição que eu ocupo na empresa, tem coisa que você fala, meu, deu certo aqui, deu certo lá, vai dar certo aqui. E Davi podia ter adotado essa mesma premissa. Mas ele vai buscar a presença de Deus. E Deus fala para ele assim, ó, nessa batalha, você vai esperar debaixo das amoreiras. Quando você ouvir o marchar, a vitória é sua. Isso me faz entender também que um coração de um líder, ele tem que estar disposto a se submeter à palavra. Tem que estar disposto a se submeter àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E Davi tinha unção, né? Eu sei que nós vamos falar sobre os 3 níveis de unção de Davi, mas essas são as características que me chamam a atenção na vida de Davi. E nós vamos ver homens, nos dias atuais, que quando tem um coração dessa forma, você vê a unção trabalhando, você vê a pessoa... É como trazendo aquelas pessoas para perto, como se fosse um imã. E você vê que tudo onde ela põe a mão prospera. Eu não consigo ver uma derrota de Davi, exceto quando ele peca. Quando ele peca, ele sofre a derrota. Mas tirando a parte do pecado, e eu não estou fazendo uma teologia aqui em cima disso, ele experimenta da boa mão do Senhor sobre a vida dele. Então, acho que como um ponto de partida aqui, eu tenho para mim que Davi, ele era um bom tangedor de harpa. Eu gosto da perspectiva de que Davi era alguém que ninguém dava nada, né? Muitas vezes a gente olha, e aí eu vou pegar aqui a passagem lá de Samuel, né, que vai procurar o mais bonito, o mais forte. Por quê? Porque ele tinha referência de Saul. Né? Quando vai falar sobre a escolha de Saul, vai falar que ele era formoso dos ombros para cima, que tinha uma alta estatura, enfim. Davi vem mostrar para a gente que, como o próprio texto diz, né, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. O que significa que dentro de cada um de nós foi colocado um potencial, né? Como se fosse uma semente dentro de cada um de nós. O que vai determinar se nós vamos frutificar ou não é a nossa capacidade de entrega, porque o depósito já foi feito. Né? E Davi me mostra que ele tinha um coração muito disposto à entrega, né? Muito disposto em humildade, porque eu não vejo em nenhum momento Davi dizendo assim, eu sou. Davi foi ungido rei 3 vezes. Nós vamos falar do próximo bloco sobre isso. Mas em nenhum momento ele fala, eu sou.
Na verdade, Deus é que diz para ele, você é. Então, a gente pode partir dessa premissa aqui, de que, eu vou trazer à memória um texto, Will, aliás, uma citação sua da nossa série sobre unção, né, que foi, acho que o ano passado, se não estou enganado, no começo desse ano, e você fala que a unção vai na frente das pessoas anunciando. Não é a pessoa que se auto-intitula alguma coisa, mas é a unção que vai na frente e faz com que os outros reconheçam nele que aquela pessoa tem algo especial de Deus. E aí com Davi não foi diferente, né? Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aqueles que realmente não aparentam nada são exatamente aqueles que Deus usa, porque é um lugar onde não há um coração orgulhoso. Quando você sabe que você é o menor da sua família, o mais franzino, que está mais longe, que faz o trabalho mais indesejado, vamos dizer assim, né? Ninguém espera nada. E aí Deus fala assim, nesse aqui eu posso trabalhar, porque eu sei que o coração não vai se sobressair se eu depositar nele mais alguma coisa, né? Então, acho que a gente pode partir dessa premissa, né, a partir da palavra do Paulinho e da tua palavra, Will, e que Davi, ele não buscou nada. Davi foi encontrado. Eu acho que aqui está uma grande chave para a gente começar a falar sobre a vida de Davi, né? Davi nunca procurou nada. Ele foi achado por Deus. E assim como Davi, existem muitos outros Davis espalhados aí, nos acompanhando e em todo o Brasil e nos outros países que nos ouvem, que estão aguardando serem encontrados por Deus. Por isso, persevere, continue fazendo aquilo que o seu pai pediu para você fazer. Continue sendo fiel nas pequenas tarefas. Continue sendo fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer agora. Em algum momento, num de repente de Deus, o profeta vai vir na sua direção, trazendo a sua unção. Então, acho que com isso a gente pode fechar aqui o primeiro bloco, né? Desta parola 109, a segunda dentro do tema chamado para liderar. Essa semana toda falando sobre Davi. E na quinta-feira nós vamos estar de volta para falar a respeito dos 3 níveis de unção, né? Os 3 momentos de unção de Davi, que é o processo preparatório entre a primeira unção menino até se tornar rei de todo Israel. Esperamos você na quinta, se Deus quiser. Até já, meninos. Já estamos de volta. Tchau, tchau.